pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Hoje estaremos iniciando a segunda aula do curso de tomografia com contraste. Lembrando que isso é uma série de aulas que a gente vai fazer, eu vou deixar aqui no card a aula anterior, é muito interessante que você assista elas em sequência, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões que são importantes a gente saber, falar um pouco sobre a administração do meio de contraste, sobre o gelcro, sobre a injetora, certinho? Então vamos iniciar a aula. Vamos começar falando sobre um questionamento interessante, que é: quais exames devo fazer antes da administração do contraste? Então, são basicamente dois exames que são pedidos sempre, que é o de ureia e creatinina. O que é muito importante para nós é o de creatinina. Por quê? Esse exame de creatinina vai servir para a gente fazer o cálculo do clearance. Bem, mas que cálculo é esse? Exatamente esse aqui que está embaixo, essa fórmula aqui, com esse nome aqui, que eu não vou me arriscar a falá-lo. Nome um pouquinho diferente, né? Mas o cálculo ele vai depender da idade do paciente, o peso e a creatinina. E tem alguns valores fixos, que é o 140 e o 72. Então vai ser 140 menos a idade do paciente, multiplicado pelo peso do paciente. Tudo isso aqui em cima dividido pelo 72 vezes a creatinina. A gente vai chegar a um resultado. E esse cálculo do clearance ele serve para avaliar a função renal do paciente. Por isso é muito importante o exame de creatinina em si para fazer o cálculo do clearance, e o valor resultado disso, o resultado desse valor vai dizer para o médico, vai dar uma noção para ele como está a função renal do paciente. Esse cálculo não somos nós que fazemos, esse cálculo é responsabilidade do médico radiologista, ele que vai avaliar a função renal, vai usar esse exame de creatinina e esse clearance como triagem do paciente, certo? E vai ver se o paciente realmente está apto a receber a administração do meio de contraste. Porém, se você achou muito complicado esse cálculo aqui, fique tranquilo. Esse cálculo, existem algumas calculadoras, alguns aplicativos que têm essa calculadora e eles fazem por si só. Você coloca só os valores e ele mesmo te dá o resultado final. Mas não é interessante, é só para a gente realmente conhecer isso. É muito importante ter esse conhecimento. Vamos continuar. Quanto tempo o paciente deve ficar em jejum? Bem, geralmente entre 4 a 6 horas já é o suficiente para o paciente conseguir realizar o exame, certo? Isso é o que é mais comum a gente ver. Tem alguns estudos novos, algumas publicações que questionam a utilização do jejum, se é eficaz ou não, a eficácia do jejum para a administração do meio de contraste, se vai reduzir as reações alérgicas ou não. Porém, a gente trabalha aqui, o conteúdo que a gente quer passar para vocês é um conteúdo que é mais utilizado, mais usual, comum, certo? Então, de 4 a 6 horas. Outro questionamento. Um paciente alérgico a iodo, que é exatamente o componente do meio de contraste. Lembrando que a gente está falando do meio de contraste iodado, ou seja, que leva iodo. Então, um paciente que é alérgico a iodo, o que é feito nesses casos do paciente? Só uma observação. Esse aqui também faz parte da função do médico, o médico que vai avaliar o que será feito. Porém, eu estou dando aqui para vocês o que é realizado comumente. Então, é interessante a gente saber o que é feito pelos médicos às vezes não, o que é feito pelos médicos regularmente. Então, quando o paciente é alérgico a iodo, é realizado um processo que nós chamamos de dessensibilização do paciente. Dessensibilizar, ou tirar a sensibilidade do paciente ao meio de contraste. Então, como eles fazem isso? A maioria dos protocolos de dessensibilização de contraste envolve a administração intermitente de corticoide oral, por um período total de 13 horas antes do exame. Então, antes do exame, constatou-se que o paciente é alérgico a iodo, ele vai fazer um preparo, geralmente com esse medicamento chamado de corticoide, ele vai ingerir de maneira oral, 13 horas antes do exame para poder realizar o exame. Mas isso aqui é
é de caráter médico. O médico que vai ali colocar o protocolo que ele vai utilizar, qual vai ser a atitude dele em relação a esses casos. Mas é interessante a gente saber. Outro ponto. Pacientes que fazem uso de metformina, desse medicamento, o que é feito nesses pacientes? Novamente, é um questionamento que está relacionado aos médicos, porém a gente tem que ter o conhecimento. Então, o que é comumente feito? O que a gente vê os médicos realmente fazendo quando o paciente usa a metformina? Quando se usa contraste iodado, costuma-se interromper a utilização de metformina por 24 horas antes do exame e 24 horas após o exame. Então, o paciente que utiliza a metformina para algum tratamento, ele vai suspender isso a 24 horas antes e 24 horas depois. Tem alguns médicos ainda que preferem que ele suspenda 48 horas antes. Mas cada caso é um caso. Isso é um procedimento médico, é importante a gente saber que geralmente é suspenso esse uso de metformina antes do exame. Como calcular o volume de contraste? Ou seja, como eu vou saber quanto de contraste eu vou injetar no paciente para que o exame saia de boa qualidade? Esse é um caráter médico. Quando a gente pega ali a PAC junto com a solicitação, a gente já vem ali na entrevista a quantidade de contraste que o médico quer que a gente coloque, a quantidade de ml de contraste. Porém, é interessante a gente saber como é feito o cálculo para a gente chegar ali a essa quantidade, para a gente ter uma base em si. O cálculo é feito através do peso do paciente. Então, a gente vai pegar o peso do paciente ou vai multiplicar por 1, vai ser 1 ml por quilo, ou vai ser 1,5 ml por quilo, ou 2,5 ml por quilo. Como vai funcionar? Vou te dar 3 exemplos aqui. No crânio, geralmente é utilizado 1 ml ou 1,5 ml por quilo. Então, dependendo do peso do paciente, você vai multiplicar por esse ml e vai saber qual o volume de contraste, quanto de contraste vai utilizar. O tórax geralmente é utilizado 1,5 por quilo, o abdômen 1,5 ou 2 ml por quilo. Vamos fazer uma questãozinha aqui bem rápida aqui. Paciente com 50 quilos irá realizar uma tomografia do abdômen com contraste. Qual o volume de contraste deve ser administrado? Bem, a gente nota que o volume de contraste está diretamente ligado ao peso do paciente. Então aqui o paciente tem 50 quilos. Vamos dizer que o médico utilizou 1,5 ml por quilo para realizar a tecido do abdômen. Ele acha que 1,5 ml deve ser o cálculo. Então, basta a gente pegar aqui o 50 e multiplicar por 1,5, que é a quantidade de ml. Logo, para esse paciente de 50 quilos, vai se utilizar 75 ml de contraste para realizar um bom exame do abdômen com contraste. Certinho? Vamos continuar. Fluxo de injeção. Agora o fluxo de injeção já é competência nossa. Nós tecnólogos e técnicos em radiologias, temos que saber qual fluxo nós devemos utilizar para realizar um bom exame, o que cada exame necessita, quanto de fluxo a gente vai utilizar. Aí você olha para mim e pergunta, mas o que é fluxo de injeção? É a velocidade que o contraste será injetado, ou seja, quantos ml de contraste vai passar por segundo. Então, a gente tem aqui ml por segundo. Aí eu vou colocar aqui alguns valores padrões, valores referência para vocês terem uma base de qual é geralmente os fluxos que você utiliza em cada exame. Então, temos aqui valores de referência. Para tomografia com contraste geral, de forma geral, por exemplo, crânio com contraste, tórax com contraste, abdômen com contraste. Então a gente vai utilizar de 2 a 3 ml por segundo quando for exames simples, exames com contraste de forma geral. Agora as angiotomografias, elas vão necessitar de um fluxo maior, de 3 a 5 ml por segundo. Isso aqui são valores referência para vocês. Vamos continuar. Administração via endovenosa. Então, a administração do meio de contraste, ou o acesso, isso é a responsabilidade do pessoal da enfermagem, porém o acesso a gente deve saber mais ou menos onde deve ser
pegado o acesso, geralmente eles dizem assim, onde deve estar o acesso. Então, geralmente, as veias de interesse ou a região é uma veia antecubital ou alguma veia calibrosa aqui da região do antebraço. Geralmente nessa região aqui do cotovelo, ali, beirando aqui a parte proximal do antebraço, é onde o acesso deve estar. Lembrando que os acessos aqui na região do punho e na região da mão, esses acessos chamados periféricos ou muito periféricos, eles não são interessantes para a realização de nenhum procedimento com contraste, porque um acesso, por exemplo, na mão ou no punho, geralmente só permite uma injeção de contraste até 1,5 ml por segundo. E você notou que geralmente a gente não utiliza 1,5 ml por segundo, não dá para produzir um bom exame com 1,5 ml por segundo de fluxo. Certo? Então, uma veia antecubital, uma veia com bom acesso, aqui geralmente na região aqui do cotovelo. Os gelcos ou abocates. Os gelcos são esses dispositivos que vocês estão vendo aqui, que vão servir exatamente para a entrada do meio de contraste na veia. Eles têm numeração e cor. Cada um tem sua numeração e sua cor, que não muda, geralmente é padrão em todos os lugares. Eles têm a numeração, por exemplo, vai do 24 até o 14, sendo que quanto maior o número, menor o calibre, ou seja, quanto maior o número 24 aqui, ele é bem fininho, ou seja, ele permite uma passagem de contraste muito pouco, um volume de contraste passando por segundo ali muito pequeno. E quanto menor for o número, mais calibroso será o dispositivo, mais calibroso será o gelco, certo? Lembrando que em alguns lugares é chamado de abocate também. Então você pode ouvir essas duas nomenclaturas. Então o 14 aqui é um gelco mais espesso, vai permitir um fluxo muito maior. Para a nossa área de radiologia é interessante a gente saber exatamente quais a gente geralmente utiliza, que são esses três aqui, ó. O de 20, o de 18 e o 16 são importantes para nós. E aqui eu vou dar alguns valores referências em relação a cada gelco. Lembrando que varia de fabricante para fabricante. Geralmente, nas especificações vem mostrando ali quantos ml por minuto vai passar, então não mostra quantos ml por segundo cada gelco desse suporta, mas aqui está alguns valores referências. Por exemplo, o gelco 20 ele vai permitir um fluxo de 3 ml por segundo. Já um gelco 18 vai permitir um fluxo de 3,5 a 4 ml por segundo. O gelco 16, um fluxo de 4,5 a 5 ml por segundo. Então, com o gelco 20 eu consigo realizar a maioria dos exames com contraste, aqueles exames mais simples, que não sejam angiografias. Então, as angios serão utilizados ou com gelco 18 ou gelco 16 para a gente realizar uma boa angiografia e para suportar o fluxo que a gente vai colocar. Então vamos continuar. Vamos falar aqui sobre a bomba injetora. A galera gosta mais de chamar agora como só injetora. A nomenclatura bomba está caindo em desuso, mas não tem problema, eu costumo utilizar a expressão bomba injetora também. Está aqui o aspecto de uma bomba injetora. Essa aqui tem a possibilidade de você ter dois tipos de composição aqui dentro. Um vai ser o meio de contraste e o outro vai ter aqui a solução salina, o soro, certo? Com dois cabeçotes aqui, essa bomba injetora. Mas o que é importante para nós, lembrando que aquela parte ali geralmente os técnicos, enfermagem ou os enfermeiros que manipulam mais a bomba lá dentro da sala de exames, a gente vai ficar mais mexendo aqui no painel da bomba injetora. Então, o que você vai encontrar no painel da bomba injetora? A gente está um exemplo aqui do painel da Baco. Então, aqui tem Contour, que é o contraste. Esse aqui vai estar relacionado ao volume de contraste. E aqui do outro lado, Salina, que é o volume de soro. Aqui está mostrando que naquele exato momento em que eu tirei a foto, tinha 97 ml de contraste, ou seja, eu podia utilizar até 97 ml de contraste, era o máximo que tinha lá, e tinha 172 ml de soro, certo? Aí eu não tinha injetado ainda, aqui ele mostra o volume que
Se eu já tivesse injetado, ele iria mostrar quanto de contraste eu tinha utilizado. Aqui mostra o tempo decorrido, ou seja, quanto tempo tem do momento em que você liberou a injeção do contraste até então. Então dá para você controlar o tempo aqui, que a gente vai ver até algumas fases relacionadas ao tempo por aqui. Aqui embaixo está aqui um C e 2S. Esse C está relacionado ao contraste, está vendo aqui em cima? C relacionado ao contraste e o S relacionado à solução salina. No 1 aqui, que é o primeiro a ser injetado, o contraste aqui tem débito ml por segundo. Aqui está selecionado 3 ml e meio por segundo. Aqui já tem a quantidade de contraste, que você pode clicar na tela, é top screen. Então você pode clicar e colocar a quantidade, o volume de contraste que o médico solicitou. E aqui ele vai mostrar quantos segundos a bomba vai demorar para injetar o volume de contraste que você determinou. Aqui embaixo também tem a solução salina. Aqui está 1 ml, apenas 1 ml, porque aqui a gente faz primeiro o teste com o soro, para ver se o acesso está bom. A gente coloca um volume, uma quantidade de soro, aqui no caso está 30 ml, e faz a injeção desse soro para ver se o acesso está bom, para não extravasar. Se extravasar, extravasar com soro, não com contraste. Aí depois a gente faz a injeção do contraste. Para injetar o contraste, basta clicar aqui em armar e depois executar. Aqui tem as programações, onde você tem alguns valores que o application já deixa aqui, alguns fluxos que o application já deixa aqui meio que salvo, mas você vai precisar alterar na hora da realização do exame. Então, essa foi a aula de hoje. Último aviso, inscreva-se no canal, só assim você vai ficar a par das próximas aulas que a gente estará divulgando. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, passe esse conhecimento, ajude a gente aqui do canal. Dá o seu like aí, agradeço por tudo e até a próxima aula.